Pessoal, tudo bem? Chegamos então à nossa quinta aula do nosso curso Gestão de Pessoas. Na aula anterior, a gente falou sobre as organizações como sistemas sociais. E aí eu preciso que vocês, gravem isso, sistema social, porque as organizações elas estão dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, dentro das nossas cidades. Por isso elas fazem parte, desse sistema social, como nós também fazemos parte. Mas além disso, as organizações elas são sistemas abertos, Elas são sistemas abertos. Por quê? Porque temos a organização, temos as pessoas que entram e saem da empresa, Então imaginem uma empresa, um comércio, uma indústria, qualquer que seja o tipo de empresa, tu vai ter funcionários que vão ser contratados, vão trabalhar durante um tempo, vão sair da empresa. Como que eles vão sair da empresa? Por várias razões. Eles podem ser demitidos, eles podem pedir demissão, eles podem falecer durante o período de trabalho, eles podem aposentar. Então as empresas elas contratam e demitem, ou os funcionários pedem demissão, ou se aposentam, ou falecem. Então esse dinamismo faz parte do sistema aberto. Além disso, tu vai ter clientes, tu vai ter relacionamento com fornecedores, com governo, fiscalização. Então, esse ambiente aberto é característica das organizações. Então, uma organização ela vai ter que comprar insumos, de informática, por exemplo, ela vai ter um sistema informatizado, ela vai precisar de apoio de outras organizações, de consultoria de empresas, de apoio médico, então uma série de coisas que fazem parte dessa troca da organização com o ambiente externo. Então vamos ver um pouco mais. Então as organizações elas constituem sistemas abertos, porque há toda essa troca, essa interação com o ambiente externo. O sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados que desenvolvem uma atividade para atingir determinado objetivo ou propósito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o corpo humano, a gente aprende na escola, que temos, por exemplo, o sistema circulatório, então composto de veias, artérias, qual que é o objetivo desse sistema? Então levar sangue para várias partes do corpo, eu não sou da área, mas basicamente essa é a função, levar o oxigênio, no sangue. E então a gente tem aí os vários sistemas, o sistema circulatório, o sistema reprodutor, o sistema excretor, o sistema respiratório, são os vários sistemas que juntos no corpo humano vão fazer com que essa nossa máquina, que é o corpo humano, funcione. Da mesma forma as organizações, elas vão ter vários sistemas ali dentro que em conjunto vão permitir com que essa máquina chamada organização funcione. Por exemplo, tu vai ter um setor de produção, com máquinas, equipamentos, matéria-prima. Tu vai ter um setor de administrativo, com os documentos, com a parte jurídica. Tu vai ter um setor de marketing que vai cuidar do lançamento dos produtos. Tu vai ter um outro setor, que vai ser o setor econômico, financeiro, que vai cuidar do quanto entra e quanto sai de recursos financeiros da empresa. Então, como pagar os funcionários, pagar os fornecedores, receber dos clientes. Então, tudo isso faz parte. Tu vai ter um sistema de logística. Então, como que a empresa recebe a matéria-prima, como que ela vai enviar, entregar a mercadoria para os clientes ou os clientes que vão buscar. Então, todos esses setores da empresa funcionam como se fossem sistemas do nosso organismo, do nosso corpo humano. Todos esses setores na empresa, em conjunto, fazem com que
o organismo funcione, a organização funcione. Da mesma forma que todos os sistemas do corpo humano, circulatório, respiratório, excretor, reprodutor e outros mais, vão permitir com que a vida funcione em plenitude em cada um de nós. Tá? Então, no caso das empresas, né, a gente tem aqui, é bem interessante isso, né, isso é do livro do Chiavenato, né, a organização como sistema aberto em um meio ambiente. Então, como que funciona? Tu tem a organização, né, por exemplo, uma indústria, um comércio, um prestador de serviço, e aí ela vai ter entradas ou insumos, que são chamados inputs. Então, recursos, materiais, energia, informação, desejos e necessidades dos clientes. Então, se tu tem uma loja de roupas, por exemplo, o que são os recursos que vão vir do meio ambiente, do ambiente, né? Vão ser as pessoas que são os candidatos a trabalhar na tua empresa, né? Então, eles vão vir de fora da empresa, porque eles não moram aqui, né? Então, eles vão vir da comunidade, da sociedade, da cidade ou de outras cidades. No caso aí, se é uma loja de roupas, né, tu vai ter que comprar de fornecedores, né, ou de confecções, ou de marcas de roupas, né, empresas que vendem roupas ou calçados, se for o caso. Então, tudo isso está fora da organização e vão ser entradas, tá, ou insumos. Chegando aqui, a organização ela vai fazer, né, colocar suas prateleiras, vai tentar fazer de toda forma dessas roupas chamarem a atenção do cliente, e aí vai sair o que? A compra do cliente, né? O cliente vai vir aqui comprar essa roupa e vai sair, e aí depois, se ele voltar a comprar na empresa, significa que ele ficou satisfeito. Então ele vai retornar, né? E aí a empresa vai ter que comprar mais roupas, porque ele vai comprar cada vez mais. Então a ideia é essa, né? Se fosse uma indústria, aí é um pouco diferente. A indústria ela não compra mercadoria pronta. Ela, na verdade, ela vai comprar matéria-prima, vai chegar aqui, ela vai fazer a vai transformar a matéria-prima em mercadoria, que pode ser a própria roupa, né? Se for essa indústria for uma confecção, né? Pode ser móveis, por exemplo, um guarda-roupa, se for uma indústria de móveis, ou qualquer outro tipo de indústria. A saída vai ser o quê? Ela vai, via de regra, vender para uma outra organização, que poderia ser essa loja de roupa, poderia ser uma loja de móveis, né, se for o guarda-roupa. E aí a retroalimentação é justamente isso. À medida que esse cliente compra e se sente satisfeito, ele tem uma tendência de repetir a compra daquele local. Se for uma loja de roupas, uma loja de móveis, essa relação pode se tornar duradoura, né? Sempre está comprando da organização, que no caso é uma indústria. Então esse é o processo. A organização é um ambiente fechado, né? Mas ela precisa interagir tanto com a parte da entrada quanto a parte da saída, porque as entradas são as pessoas que vão trabalhar na nossa empresa e também os recursos que precisamos, seja matéria-prima, seja mercadoria, seja a própria energia, né? Informação, então pessoas que têm conhecimento, e ele vai interagir com as pessoas também na saída, porque são os clientes quem vai comprar, né? E aí tudo isso precisa ser alimentado, né? A gente vai ter aqui uma retroalimentação, né, que vai nos dar um panorama de como está a situação e se estamos indo bem ou não. Geralmente o volume de vendas, né, ele pode sinalizar como fator positivo. Se está indo bem as vendas, gerando lucro, consegue pagar todo mundo e ainda ter um recurso adicional. Então todo sistema existe e opera em um ambiente. Então no caso da empresa, né, estamos, por exemplo, uma organização está numa cidade e aí vai ter essa relação
né, com as pessoas e com outras organizações. Tá? Mas os sistemas, como eu falei, né, os sistemas do corpo humano, circulação, respiração e outros mais, mas também a vida é composta por vários sistemas, né? E um dos primeiros que a gente aprende no colégio é o sistema solar. Então, da mesma forma, tu vai ter, né, o Sol com os planetas, com os asteroides, com os cometas, né? Então todos eles estão interagindo, né? Interagindo entre eles, influenciando e sendo influenciados, né? Então a gente sabe que o Sol influencia a Terra e os demais planetas, que também influenciam, né, o Sol e os demais astros. Da mesma forma, a organização, ela influencia tanto aqui os candidatos, né, a emprego, quanto o fornecedor, né, quanto os clientes, quanto o governo. Então, essa ideia de influenciar e ser influenciado, isso é uma característica dos sistemas. Então, o ambiente é tudo aquilo que envolve externamente um sistema. Então, se fosse o caso aqui, né, a gente tem a empresa com a entrada, o processamento, que se for uma indústria, é transformar a matéria-prima em uma mercadoria, e se for um comércio, é a própria mercadoria que será exposta e vendida para alguém. E aqui é a retroalimentação. Então, o ambiente proporciona os recursos que o sistema precisa para existir. Tá? Então, por exemplo, imagine que tu seja aí um engenheiro florestal e está procurando emprego. Então, dentre as várias possibilidades, uma delas é tu procurar emprego numa empresa florestal, né? Então, essa empresa florestal, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso para frente, mas ela vai divulgar, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Na internet, redes sociais. Então, ela vai divulgar que ela precisa de ela está abrindo uma vaga para tal área, com tais habilidades. Aí ela vai pedir formação na área de engenharia florestal, conhecimento dos pacotes de Office, por exemplo, né? Então ela vai fazer todo esse apanhado de habilidades que ela espera, mas ela vai recrutar essas pessoas de fora, por exemplo, né, no ambiente externo. Agora, lógico, ela também pode, dentre os funcionários que trabalham lá dentro, ela pode promover alguém, também é uma possibilidade. Mas ainda assim, essas pessoas, via de regra, elas não moram na empresa, elas moram na cidade ou na sociedade, moram fora da empresa. Ainda assim, essas pessoas elas saem do ambiente empresarial e por isso elas estão no ambiente, né? Elas estão fora aqui, né? Então imagine que essa parte escura é a empresa. Tu trabalha na empresa, mas tu mora fora da empresa. Então tu está num ambiente externo. Nesse ambiente externo, tu tem relações com vizinhos, né? Conversa com vizinhos, com instituição religiosa, filantrópica, com um clube de futebol, por exemplo. Então a tua vida está aqui fora, embora tu passe uma parte da vida dentro. Ainda assim, tu é influenciado pelo ambiente externo, né? E tu é um recurso da empresa. É meio feio, né, a gente usar essa palavra recursos humanos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem que entender o recurso como tudo que a empresa precisa para que o sistema possa existir. Então, dependendo da maneira como se relaciona com seu ambiente, o sistema pode ser fechado ou aberto. Então, o sistema aberto interage fora do meio ambiente, né? Então, é um sistema dinâmico. O sistema fechado seria algo bem sem trocas com o ambiente externo, né? Não interagem, fora do ambiente, é estático. Então, o sistema fechado tem poucas entradas e poucas saídas com relação ao ambiente externo. O que eu preciso que vocês saibam? Que praticamente não existe ambiente, não existem sistemas fechados, né? O sistema fechado, ele
está ali dentro e ele não interage com o ambiente externo. Um exemplo que não tem a ver com organização, com empresa. Uma garrafa de café, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai preparar o café, colocar o café na garrafa, vai fechá-la, né, com a tampa. E o que tu está esperando ali? Está esperando que aquele café que está quente dentro da garrafa, ele permaneça quente várias horas, né? Então esse seria um típico ambiente externo, porque as trocas desse calor que está dentro da garrafa com o ambiente externo, as trocas são bem reduzidas, o que fará com que esse café permaneça bastante tempo quente. Mas ainda assim, mesmo esse sendo um exemplo clássico de sistema fechado, mesmo assim ele ainda não é totalmente fechado. Porque a gente sabe, todos vocês sabem, se vocês colocarem café numa garrafa e tampá-la e fechá-la bem, né, ainda assim vão existir trocas com o ambiente, porque esse café vai amanhã ou depois, se tu abrir a garrafa, tu vai perceber que ele já não está tão quente quanto tu colocou. Então, de alguma forma, esse calor escapou, né? E aí vai entrar em equilíbrio com o ambiente, ele vai esfriar, né? Então, a rigor, os sistemas fechados, eles basicamente não existem, né? A maior parte, quase todos os sistemas vão ser abertos. E isso tem muito a ver também, no nosso caso, né, com o fato do homem ser um ser social, um ser que interage com outros. Então é praticamente impossível, muito difícil a gente imaginar que uma organização ela não tenha contato com o que está fora da organização, porque ela vai precisar de matéria-prima, ela vai precisar de fornecedor, ela vai precisar de pessoas, ela vai precisar de vender o que ela produz para clientes, né? Então ela tem que interagir com o ambiente externo. Da mesma forma, se a gente pensasse um país, né? Então um país que fosse fechado, e a gente já teve países muito fechados, são aqueles, por exemplo, olha, ninguém entra e ninguém sai do nosso país. Tudo que a gente produz aqui, a gente consome aqui dentro mesmo. Tá, mas e aí? Então ele não vende nada para outro país, ele não compra nada. No momento que esse país passar a comercializar com outros, né, comprando e vendendo, as pessoas entrando e saindo, ele está interagindo com o ambiente externo. Tá? Então vocês veem que ambiente externo depende do referencial. Então se eu falar uma empresa, aí o ambiente nosso, né, o sistema é empresa. E o que está? O que está em volta da empresa? A praça perto, a rua, né, os vizinhos, o cliente que vai lá comprar, o funcionário que vai e fica 8 horas e vai embora, né, o fornecedor que entrega a mercadoria. Então alguém vai sempre entrar em contato com essa empresa. Tá? Se for o país, aí a gente já imagina o sistema como um país e as suas fronteiras, por exemplo. Tá? Então o sistema aberto tem uma variedade enorme de entradas e saídas em relação ao ambiente externo. Então entradas, informação, energia, recursos, materiais, né, a transformação ou processamento, e a saída, né, informação, energia, recursos, materiais, por exemplo. Né? Então essas entradas e saídas não são bem conhecidas e suas relações de causa e efeito são indeterminadas. Porque muitas vezes, por mais que a gente tente controlar isso, a gente não sabe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vai ficar claro para vocês. Imagine para eu construir esse vídeo que vocês estão vendo, esse curso nosso. Né? O que eu preciso de entradas para esse curso? Bom, eu preciso ter um computador, né, um notebook, eu tenho aqui um microfone, eu tenho o programa, né, o software para fazer a gravação do vídeo, eu preciso da energia elétrica, né, para manter o notebook em funcionamento, eu vou precisar do acesso à internet para depois jogar esse vídeo
para vocês assistirem no YouTube. Veja que tudo isso é entrada. E eu preciso também ter conhecimento para montar tanto os slides quanto falar para vocês. Então tudo isso é entrada, tá? Conhecimento, energia elétrica, o software, o microfone, o notebook, né? Então tudo isso faz parte da entrada. O processamento é tudo isso que eu estou falando agora, é realmente botar a mão na massa. Né? É eu utilizar o microfone, eu utilizar o notebook, eu utilizar o PowerPoint, eu utilizar o FaceTime para a câmera, eu ajustar tudo aqui, né? Eu falar, eu tentar sincronizar os slides com o que eu estou falando. Então tudo isso é o processamento. Né? E aí a saída seria vocês receberem todo esse pacote, né? Ouvirem a minha aula e isso de alguma forma fazer sentido, vocês entenderem, né, vocês conseguirem replicar isso, ou isso fazer diferença para vocês na empresa. Só que vejam que entradas e saídas não são bem conhecidas, então provavelmente muitas dessas entradas, dessas situações aí, talvez vocês desconhecessem que eu preciso para montar essa videoaula. E as saídas, mais difícil ainda. Por exemplo, eu não tenho ideia, Ricardo, eu não tenho ideia de quanto os vídeos podem impactar vocês. Né? Por quê? Porque talvez isso fuja do meu controle. Por exemplo, eu escrevo livros, então os meus livros, né, publicados em algumas editoras, eles alcançam vários estados do país, talvez até fora do país. As pessoas leem, as pessoas utilizam em dissertações de mestrado, em tese de doutorado, ou utilizam para seu conhecimento, ou para um TCC, ou para preparar uma aula, né, mas eu não fico sabendo, estão entendendo? Né? Então essas saídas, muitas vezes, quem faz, ela não tem ideia do que acontece. Então, por exemplo, aquela indústria de imóveis que fez este guarda-roupa aqui, processou este guarda-roupa aqui, né, ela provavelmente não tem noção de que o que ela fabricou, aonde está. Né? Então a gente tem essa dificuldade. Isso faz parte do processo. Tá? Então o sistema aberto é também conhecido como sistema orgânico. Os melhores sistemas são as organizações em geral, as empresas em particular, e os seres vivos, né, os sistemas vivos, principalmente o homem. Né, então a gente está interagindo. Uma das principais interações nossa, homem, né, e mulheres, né, é que a gente respira, né, e expira. Né, então esse é um grande, talvez o principal exemplo, né, de como a gente interage com o ambiente. Então, nas organizações não existe uma separação muito nítida entre sistema e ambiente, as fronteiras são abertas e permeáveis, né? Então essa interação é grande. A gente faz isso mais de forma didática, né? Para a gente entender a empresa como unidade separada do todo. O sistema é aberto na medida então em que efetua transações e intercâmbios com o ambiente que o envolve. Isso pode ser nós, no momento que a gente respira e expira, né? Isso pode ser a empresa, no momento que ela compra matéria-prima e que ela vende mercadorias para os clientes. Isso pode ser um país, né? Que faz transações com outros países, que recebe turistas, por exemplo. Né? Então, tudo isso, todo esse sistema, ele envolve esses intercâmbios. Então, o sistema empresarial, né, ele, só para a gente recapitular, mercado de mão de obra, sistema financeiro, consumidores, fornecedores, a comunidade, os sindicatos, os concorrentes, a tecnologia, o governo, tudo isso aqui está interagindo nesse ambiente fechado aqui, que é a empresa, mas que acaba que ela tem que se abrir, porque ela precisa de tudo isso que está ao redor, que também são conhecidos como os stakeholders, né, as partes interessadas. Então, em outros termos, o sistema aberto apresenta uma grande interdependência com o ambiente, né? A abordagem de sistema aberto concebe o sistema
em um dinâmico relacionamento com o ambiente, da qual recebe insumos, transforma e exporta esses produtos. Tá? Então é uma via de mão dupla, né? Recebe, processa e repassa. Né? Então, por exemplo, para fazer essas aulas, eu busquei conhecimento, processei aqui na aula e estou repassando para vocês. Lembrem disso, porque isso aí é o beabá, né, do sistema aberto: entradas, processamentos e saídas. Então, a sociedade, empregados, concorrentes, fornecedores, sindicatos, governos, clientes, acionistas, todos esses são chamados de partes interessadas ou stakeholders, e a empresa aqui no meio, ela é influenciada por eles e ela também influencia todos esses aqui. Por isso que a gente tem a setinha aqui de mão dupla, né? Em dois sentidos. Ok? Bom, foi uma aula grande, mas sistemas abertos, é importante que vocês saibam disso. É importante que também que todas as ações que os funcionários fazem fora da empresa podem repercutir na empresa. Eu vou comentar isso lá na unidade 3, que é a parte de gestão de carreiras. Então alguém poderia se perguntar, mas será que o que um funcionário faz fora da empresa, a empresa não tem nada a ver com o que eu faço lá fora? Depende. Tá? Vocês vão ter que pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente é conhecido lá fora, né, no ambiente externo, pelo local que a gente trabalha, pelo que a gente faz. Então, se tu dá alguma derrapada ali, muitas vezes as pessoas que não te conhecem vão falar assim: olha, é o gerente daquela empresa que fez isso. E aí as consequências podem ser ruins. Por que isso acontece? Porque é um sistema aberto. O que tu faz lá fora impacta dentro, e o que tu faz dentro impacta lá fora. Da mesma forma que se tu for um grande gerente, né, o que tu está fazendo de melhorias dentro da empresa vai impactar lá fora. De repente tu vai ser contratado até pelo concorrente ou por uma outra empresa. Então tudo isso faz parte desse sistema aberto. Então aqui estão os meus contatos, né, o nosso site, o administraçãoverde.com.br. Convido vocês para se inscrever nos nossos canais no YouTube. Agradeço a atenção e até a próxima aula.